E aí pessoal, tudo certo? Antes de começar o assunto do vídeo de hoje, vou dar um recado rapidinho aqui para vocês. Ontem aconteceu aí praticamente no mundo inteiro a famosa Black Friday. E a gente aqui da oficina está tendo uma ideia parecida com isso. A gente está pensando em fazer um saldão de instrumentos. Nós não trabalhamos com venda de instrumentos diretamente, a gente trabalha, como vocês acompanham aí nos vídeos, com manutenção, restauração, customização, por aí vai. Mas às vezes vão ficando alguns instrumentos aqui na oficina, seja de clientes que trouxeram para a gente fazer algum trabalho e não buscaram, não pagaram o serviço e abriram mão do próprio instrumento para pagar os custos do serviço, seja instrumentos que eu compro para os alunos aprenderem, porque a gente não deixa os alunos colocarem a mão nos instrumentos dos clientes, a gente compra alguma coisa usada para eles trabalharem, para eles aprenderem, e esses instrumentos depois de prontos vão ficando aqui na oficina e isso está meio que acumulando aqui. Então nossa ideia é vender esses instrumentos, fazer um saldão para realmente limpar a oficina num preço mais barato, para vender mais rápido, uma Black Friday mesmo. A nossa ideia era colocar esses instrumentos na Black Friday, que foi ontem, só que a gente não teve tempo de revisar tudo, de organizar tudo, porque estamos com muitos trabalhos na oficina e não sobrou tempo mesmo hábil para esse projeto paralelo. A gente teve que focar nos serviços mesmo que a gente tinha que fazer. Então acabou que não deu tempo e a gente está pensando em fazer isso na próxima semana, se tudo correr bem. Então a nossa ideia é que no nosso próximo vídeo a gente vai mostrar esses instrumentos, como por exemplo essa guitarra aqui, essas outras duas que estão aqui atrás, porque a gente vai vender. Então vai ser um vídeo que a gente vai mostrar todos os instrumentos disponíveis para venda que a gente tem, por volta de 8 ou 10 instrumentos, os detalhes de cada um, mostrar eles funcionando e depois a gente vai disponibilizar no Mercado Livre, tá certo? Para quem quiser comprar, pode comprar pelo Mercado Livre a um preço mais barato. Então, resumindo, o nosso próximo vídeo vai ser a nossa Black Friday atrasada, mostrando esses instrumentos que a gente tem para venda e já anunciando também no Mercado Livre. Por enquanto não tem nada anunciado, só mesmo junto com o nosso próximo vídeo. Então, se você quer participar, se inscreva aí no canal ou ative as notificações caso você já seja inscrito para receber o próximo vídeo, que vai ser o aviso dessa nossa Black Friday com os instrumentos que a gente vai vender, tá certo? E agora na sequência, o nosso vídeo já dessa semana, você sabe aí o que é um instrumento que está mentindo? O que significa essa palavra mentindo para um instrumento? Acompanhe aí na sequência. Se você é do ramo da música, toca algum instrumento, tem amigos que tocam, uma hora ou outra você vai acabar se deparando com essa expressão: meu instrumento está mentindo. Seja ele um violão, uma viola, um cavaquinho, uma guitarra, um baixo, já escutei essa expressão vinda aí de vários músicos diferentes. E o que significa basicamente mentindo? Mentindo a gente pode substituir de uma forma muito simples por desafinando. Mentir significa desafinar. Então o instrumento está desafinando e isso pode ser gerado por várias causas diferentes. Alguns pontos que levam o instrumento a sofrer desafinação, levam o instrumento a mentir. Começando aqui pelas tarraxas. O que acontece com elas? Pode ser que às vezes ela é de baixa qualidade, mesmo nova ela já não vai afinar legal, ou às vezes ela é de boa qualidade, mas já está muito velha, muito desgastada e ela começa a ter folga. Tarraxas novas de baixa qualidade às vezes já tem folga quando novas, mas essa folga, essa falta de qualidade ou esse desgaste faz com que a corda comece a voltar à afinação e isso gera uma desafinação. Você afina o instrumento, confere lá no afinador, está tudo legal, ou se você é bom de ouvido, está tudo legal, de repente você vai tocando, a tarraxa vai voltando e a afinação já não vai estar tão legal quando você afinou. E daqui também, na tarraxa, a gente pode falar de um outro detalhe: corda mal enrolada. A gente já viu muito aqui na oficina a pessoa chegar e falar assim: meu instrumento está desafinando. A gente percebe que muitas pessoas não enrolam as cordas de forma correta. Depois nesse violão aqui eu vou mostrar a melhor forma, uma das melhores formas de enrolar a corda, a que eu uso aqui na oficina. Tem mais de uma forma de enrolar que funciona bem, mas se você enrolar pouco a corda ou enrolar ela toda embolada, muitas vezes a afinação não vai segurar legal. Além da forma de enrolar as cordas, a gente também tem que preocupar com a qualidade do encordoamento. Não adianta esperar muita coisa em termos de afinação e também de timbre de encordoamentos de baixa qualidade, tá certo? Então se você quer uma boa afinação, invista em encordoamentos de boa qualidade e mantenha eles em bom estado. Em cordas muito velhas também não vão dar boa afinação. Seguindo aqui no instrumento, a pestana ou o nut,
Algum problema como um quebradinho, algum desgaste pode levar à desafinação, porque ele vai mudar a posição que a corda apoia nele. Trastes, a mesma coisa, desgaste pode levar com que a posição que a corda apoia no traste se modifique, como está aqui nesse violão, os trastes estão desgastados, então é bem frequente, todo traste mais cedo ou mais tarde vai se desgastar e pode gerar algum problema desse tipo, ou até em casos mais graves a gente já pegou instrumentos com trastes mal posicionados, o instrumento tinha um erro de construção e os trastes não eram bem posicionados, e isso levava à desafinação. O mesmo a gente pode citar para cavalete, também já pegamos com construção errada, cavalete mal posicionado, e também casos que a pessoa às vezes tinha um instrumento, um violão, um cavaquinho, uma viola, o cavalete descolou e a pessoa ou quem fez o serviço para ela colou fora de posição, não colou na mesma posição, e isso também causa desafinação. Podemos falar do rastilho, que é relativamente comum acontecer, principalmente em violões como esse que tem as oitavas compensadas no rastilho. Às vezes a pessoa vai trocar de corda, o rastilho cai e ela monta ele invertido, então não vai dar na posição mais adequada que o fabricante colocou para as oitavas. Em guitarras e baixos tem o ajuste da oitava, que também, se não for feito da forma correta, vai gerar desafinação. A maioria das guitarras e dos baixos tem a possibilidade de ajuste de oitavas. A altura de cordas, um detalhe que muita gente esquece. Às vezes o instrumento com as cordas muito altas, seja por uma má regulagem, por um tensor que está desajustado, ou por algum empenamento no braço ou no tampo, ele vai deixar as cordas muito elevadas, a ação muito dura. E o instrumento com as cordas muito altas, você afina as cordas soltas e ele fica afinado. Quando você toca, como a corda está muito alta, até ela atingir a escala, atingir os trastes, perdão, quando você aperta elas aqui, quando você pressiona sobre os trastes para dar as notas nas casas, ela vai ter que percorrer uma grande distância, porque ela está muito alta. E ela percorrendo essa distância, ela acaba sendo tensionada. É como se você desse um bend na corda, só que nesse sentido aqui. Ao invés do sentido do bend, você vai fazer ele contra a escala. Então a corda vai esticar mais, e esticando mais ela vai alterar a afinação. Então o instrumento vai desafinar. É uma coisa bem comum que chega aqui. Às vezes a pessoa acostuma com o instrumento alto e depois de um tempo ela percebe, mas não está afinando legal, eu toquei com outra pessoa junto ou em outro instrumento, não ficou afinando legal. É justamente por falta de regulagem ou algum empenamento que levou as cordas a ficarem muito altas. Basicamente são esses os principais pontos. Eu falei aqui de cabeça o que eu fui lembrando de algumas experiências nossas aqui na oficina, casos que chegaram pra gente. Se eu for lembrando mais alguma coisa, eu vou falando aí no decorrer do vídeo, alguma coisa que leva a desafinação. Agora vamos olhar nesse violão, qual que é o que está visivelmente causando a desafinação aqui nesse Takamine G-Series. No caso desse violão aqui, tudo leva a crer que o problema da desafinação dele está nos trastes. Como os trastes estão bem desgastados, o apoio da corda, que deve ser no centro do traste, já não acontece mais da mesma forma. Então o apoio acaba sendo modificado, ele chega a décimos de milímetro para o lado, às vezes 1 ou 2 milímetros, dependendo da largura do traste, e isso faz com que a afinação já não fique mais no lugar que ela foi projetada. Então a gente acaba excluindo aqui outros fatores desse violão. Por exemplo, as tarraxas dele estão funcionando bem, o violão é de uma marca boa, apesar de não ser o top de linha deles, ou das linhas mais caras, mas é uma construção bem feita, o braço está legal, o cavalete está bem colado, não tem nenhum problema, o rastilho está na posição certa, e depois a gente vai também conferir a regulagem. Mas os trastes aqui estão bem claros que o problema com certeza está vindo daqui. Então o primeiro passo, substituição dos trastes, depois conferir a regulagem e as cordas se são de boa qualidade. Removi aqui os trastes e nesse caso a gente vai fazer uma troca parcial, não vamos trocar todos eles. Por que o serviço vai ser feito assim? Nesse caso aqui esses trastes estão perfeitos ainda, então a gente pode fazer uma troca parcial colocando trastes das mesmas medidas e o custo para o cliente diminui. É um serviço que a gente faz com bastante frequência aqui na oficina, porque em muitos casos apenas os primeiros trastes se desgastam e muitos instrumentos às vezes não têm valor que justifica a troca do traste total. Os trastes estão bons, o custo da troca parcial é menor, então enquadra melhor aí para a pessoa, para o cliente, fica mais barato e fica um serviço da mesma qualidade. No caso desse violão aqui, que já é um violão intermediário, às vezes justificaria fazer a troca total, porque ele já tem um valor um pouco mais alto, mas como os trastes que ainda estão aqui no restante do braço estão bons, não tem tanta necessidade assim, porque no final das contas vai ficar a mesma coisa. Se a gente tirar esses trastes aqui, a gente está tirando traste bom para colocar traste bom. E aqui nessa parte do começo do braço já não é o mesmo caso.
os trastes estão desgastados e justifica fazer a troca. Então, um serviço que a gente faz com frequência, funciona muito bem. Inclusive tem um cliente nosso que a gente já fez no mesmo violão 3 vezes a troca parcial. E sempre desgasta os mesmos, troca os mesmos, o violão volta a funcionar e fica um custo bem mais barato do que a troca total. Terminei aqui a troca parcial, está tudo pronto nessa parte dos trastes. Aqui os trastes que saíram dela, agora a gente vai colar o nut de volta e depois fazer a hidratação da escala. Terminei o trabalho dos trastes, agora a gente pode dar uma atenção aqui para o rastilho. Como vocês viram nos trastes tinha desgaste, aqui no rastilho também tem pequenas marcas que a corda foi fazendo aqui. E essas marcas ela vai modificando a posição com que a corda apoia no rastilho. Se a gente observar, esse rastilho ele é compensado, ele teve diferentes medidas aqui para compensar a afinação e a afinação ficar mais precisa. Foi a forma que o fabricante fez esse violão e é bastante utilizado na construção de violão de aço. Então aqui esse desgaste ele vai modificando a posição que a corda apoia no rastilho. Por exemplo, aqui na corda Si, se ele fosse desgastando, ele vai chegando meio que para frente e já não vai ser mais a posição que o fabricante imaginou e achou a melhor aqui para essa situação. Então, com o auxílio de uma lima pequena, a gente vai remoldar aqui e colocar na posição original de novo. Nesse caso, como o desgaste está muito pequeno, é possível fazer isso. Se fosse um desgaste maior, seria melhor substituir a peça. Existem algumas formas de enrolar a corda na tarraxa que são consideradas certas. Geralmente eu enrolo dessa forma. Passo a corda aqui na tarraxa, dou uma virada nela para ela travar. Pego o enrolador, ou manualmente mesmo também, não tem problema, o enrolador só vai deixar o processo mais ágil. E dou pelo menos 3 voltas na corda em volta da tarraxa. Dessa forma fica bem seguro, ela não vai desafinar. E enrolo a corda de forma a fazer uma bobina. Se vocês olharem aqui, é como se fosse uma bobina. Eu não enrolo a corda embolando ela em cima dela mesmo, deixando ela cheia de emaranhados. A gente enrola ela sempre lisa, fazendo essa bobina, porque dessa forma ela vai apoiar bem no pino da tarraxa e não vai desafinar. Uma outra forma de colocar a corda, que também funciona bem, é colocando ela da mesma forma do primeiro modelo que a gente mostrou. Você também dá essa quebradinha para o lado nela e começa a enrolar também no mesmo formato. Só que a primeira volta, ou todas as voltas, você pode sobrepor a corda principal, essa ponta da corda que vai ficar no instrumento, a essa ponta dela. Então essa aqui vai passar por baixo. Ó. Naquele primeiro modelo ele passou por cima. Então aqui a gente vai passar ele por baixo. Passou por baixo, e depois a gente puxa ele aqui. Puxa para cima, então essa aqui está sobreposta a essa, ele vai como se travar a ponta da corda, ficando ainda mais firme. Você pode fazer isso em todas as voltas, ó, vou deixar ela passar por baixo de novo. Opa, escapou aqui. Passa por baixo de novo. E ela vai meio que amarrando essa corda. Ou você pode passar só a primeira volta, também já trava a ponta da corda. O mais importante de todas as formas de enrolar é sempre fazer aqui a bobina, não deixar a corda sobrepor e enrolar pelo menos umas 3, 4 voltas da corda aqui no pino da tarraxa. As cordas mais grossas, 3 voltas é suficiente. Para as cordas mais finas, 4 voltas eu acho que é também bem razoável, fica bem travada a corda na tarraxa. Então, enrolando até ela fixar. Aqui um outro instrumento que chegou para a gente para fazer uma regulagem e a gente percebe que as cordas estão enroladas todas sobrepostas, está tudo embolado aqui nessas cordas. E isso é uma forma errônea de se fazer o enrolamento das cordas, tá certo? Aqui a título de curiosidade, nesse livro, o Guitar Player Repair Guide, escrito pelo luthier americano Danner Dewine, ele conta que quando ele entrevistou o B.B. King, ele percebeu que a guitarra dele estava toda dessa forma aqui, estava tudo enrolado, sobreposto, as cordas estavam enroladas inteiras e sobrepostas.
E ele achou isso interessante pelo fato do B.B. King não desafinar, que o padrão de enrolamento seria não enrolar as cordas sobrepostas. E o B.B. King, o rei do blues, usava dessa forma sobreposta. Então, só uma curiosidade, mas tido pelos luthiers, por experiência própria, a melhor forma é enrolar em forma de bobina e não sobreposto dessa forma, para o instrumento não mentir. É isso aí então, pessoal. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Muito obrigado por assistirem o vídeo de hoje